Mas vamos entrar nessa história da queda do Galhardo? Vamos. Para explicar como é que tá a situação toda. Eu não sei se o Bruno continua aí ouvindo a gente. Então vamos lá. Ontem o Galhardo saiu do River, né? Sim. Ele fez um vídeo bastante emocionado, falando que o próximo jogo que ele vai dirigir vai ser o último jogo, né? E ele fala assim, vou tentar ser breve aqui, para não me emocionar, e o olho dele enche de lágrimas. É um vídeo bastante emotivo, obviamente pela história que ele tem. Ele é um dos pouquíssimos personagens do futebol que a gente tem na América do Sul, que são campeões da Libertadores como jogador e como treinador no mesmo time, né? Aqui no Brasil a gente só tem o Renato Gaúcho e o Felipe Luiz, por exemplo. E ele é uma lenda do River Plate. Ele era para quem não lembra, os mais jovens aqui que estão com a gente no chat acompanhando, o River tinha um meia, assim, um canhotinho, um cara assim muito bom de bola, chato assim tal, que era o Marcelo Gallardo. Naquela Libertadores que o São Paulo é campeão em 2005, o São Paulo joga contra o River, passa pelo River, e o meia era o Marcelo Gallardo. Jogou demais os dois jogos. Você pega aí no YouTube, depois que acabar aqui a live, aqui, vai no YouTube, procura esse jogo. Ele jogou demais, ele destrói naquela Libertadores. E o River é campeão da Libertadores com o Gallardo. Ele tem passagens pelo clube como treinador, e ele chega a ser campeão da Libertadores com o clube. O último não brasileiro campeão da Libertadores foi o River ali em 2018, na final ali em Madrid com naquela final do mundo lá contra o Boca. Que foi quando o River, enfileirou alguns títulos, naquele trabalho ali do Gallardo, começa num título da Sul-Americana, em cima do Atlético Nacional do Osório. Uma final, inclusive eu transmiti essa final, eu me lembro, e o Gallardo ele já começa a despontar num trabalho. Ele se aposenta no Nacional do Uruguai como jogador, e ele vira técnico do Nacional do Uruguai, faz uma temporada muito boa e já é chamado pelo River. Sim. E aí ele já vira uma lenda como treinador do River muito jovem. Assim, a trajetória do Marcelo Gallardo como treinador, ela lembra muito a do Felipe Luiz. É verdade. Só que a diferença é que o Felipe Luiz ele foi para a base do Flamengo, e o Gallardo ele foi para o Nacional do Uruguai, porque ele encerra a carreira lá como jogador. Então ele se transforma num grande treinador. Aí muito se especulou, e o próprio desejo do Gallardo era futebol europeu. E aí ele fica um tempo parado depois desse título da Libertadores, depois dessa gama de conquistas e tudo mais. O trabalho ele dá uma esfarelada, o trabalho ele tem um prazo de validade, aquele time multicampeão ele vai embora, os jogadores vão meio que embora. Envelheceram também os jogadores. Alguns foram embora, outros acaba que... Não, nem envelhecendo, porque o Armani ainda estava lá. O Pinola, por exemplo, se aposentou e virou assistente dele. Acho que aquele baque do título que não foi conquistado quando o Flamengo ganha em 2019... Quando o Gabigol vira o jogo, né? Puta, dá uma bagunçada boa ali, né? Isso. E aí ele vai para o Al-Ittihad. E vai com um peso grande de grana, não sei o quê, e não vai bem lá. E muito se especulou dele na Europa. E não teve mercado para ele na Europa. Não teve, assim, nem um grande clube, nem clubes menores para ele de mercado. Então, assim, ele ficou esperando muito tempo, ficou muito tempo no mercado. Aí ele voltou, e vale lembrar que no ano passado, a gente falou de semi, ele foi quartas de final, né? Quartas de final. Quando ele cai para o Palmeiras, é nas quartas de final. Quartas de final. E ele não consegue classificar o River para essa Libertadores. E se não me engano, eu vi um dado até ontem ali da ESPN que postou. É uma campanha muito fraca, muito abaixo. Então, daquela queda do Palmeiras contra o Palmeiras pra cá, ele tem 2 vitórias só. Nossa. É muito... Quer ver? Vou pegar esse número direito. E assim, e principalmente no futebol argentino. Perdendo o clássico pro Boca, perdendo jogos importantes, perdendo jogo para time pequeno. Assim, e o River apostou muito trazendo jogadores para ele. Por exemplo, trouxe o Vinha, trouxe o Fausto Vera, contratou em definitivo o Galopo. Aqui, ó. Vários jogadores foram trazidos para ele. O Pete Martinez, que era daquela geração dourada dele.
Não sei se dá para ver aqui, ó, a tela lá do pessoal do Sport Center lá da Argentina. Então, desde o confronto contra o Palmeiras, 20 partidas, só 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Então, esse é o número lá Imagina do pessoal você manter um técnico desse com um salário como ele tinha, no nível como o Hernão falou, de Abel Ferreira, sem ganhar nada. Assim, falando com gente de mercado, ontem, essa pessoa que transita muito bem na Argentina me disse que o salário dele anual é 7 milhões de dólares livres de impostos. 7 vezes 5 dá 37, dá uns 37 milhões de reais. Então, faz vezes dividido por 12. Dá 2 e tralalá. Quase 3 milhões. Salário é isso, de acima, ou como você falou, né? Salário de técnico supercampeão aqui. Supercampeão. Aí, a partir do momento da queda dele por lá, claro que a imprensa local já começa a tentar pegar qual vai ser o novo técnico do River Plate. Aí tem uma lista de nomes, inclusive no site da ESPN lá da Argentina, tem a lista toda, assim, de possíveis especulados e candidatos, e ali com prós e contras e condições de cada um. E aí tem vários nomes que são até conhecidos nossos daqui, por exemplo... Ariel Holan. Tem o Ramon Dias. Verdade. Tem o Kudê, que é o favoritaço ali para eles, é o Eduardo Kudê. Eu vejo muita da parte da imprensa argentina cravando o Kudê como o técnico mais avançado no momento. O Kudê como o plano A. É, o plano A, isso. E aí, no meio dessa especulação toda, tem também o nome do Crespo, que é um ex-jogador do River e que faz um bom trabalho aqui no São Paulo, que já teve sucesso no futebol argentino também, foi campeão da Sula com Defensa e Justiça. O River tem uma história com ele como jogador. Né? Ele tem uma história como jogador, ele tem um carinho especial por ter jogado lá. O Crespo é um treinador que já foi especulado e já foi cotado para assumir o River quando o De Michele saiu. Inclusive o Crespo estava treinando na Arábia, estava treinando lá o Al Ain, lá que ele foi campeão. O Crespo é um treinador que, assim, ele foi muito bem no futebol argentino, e aí ele veio para o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, foi embora, ganhou lá fora e ficou um tempo ali parado, entre aspas. Só que o Crespo, ele não queria pegar qualquer projeto. Isso eu pude conversar com o Crespo porque eu assisti o jogo da Seleção Brasileira, a estreia do Ancelotti aqui no Brasil, eu assisti no mesmo camarote do... Então toma. Foi o camarote do Diego Fernandes lá, que ele me convidou e tal, e o Crespo estava lá. E a gente pôde conversar durante muito tempo. E ele estava me dizendo que ele teve chance de voltar para o futebol argentino, mas que ele estava, assim, muito de olho no mercado europeu e principalmente na Itália. O Crespo fala... Ele é super popular. O Crespo fala italiano melhor do que a gente fala português aqui. Essa é bem verdade. E aí eu brinquei com ele do São Paulo. Ele falou, não, São Paulo, portas abertas sempre. E acabou acontecendo. 4 dias depois, ele foi contratado pelo São Paulo. Por coincidência. Ali naquela hora não tinha nada. Entendi. Ali naquela hora não tinha nada. E ele acabou voltando. Mas eu me lembro dele ter falado que ele tinha muito mercado no futebol argentino, mas que naquela época o momento era mais para ele olhar para o futebol europeu. Então, assim, sempre o Crespo teve esse olhar, despertou olhares do futebol argentino por causa dessa Defensa e Justiça ganhar a Sul-Americana, de ter vindo para o Brasil e ter ganhado, e ter ido para um mercado totalmente diferente, o mercado árabe, e ter ganhado também. E por ele ser o Crespo. E por ele ser uma figura mundial. É uma figura mundial. Ele tem história no River Plate como jogador também. Sim, é um cara que tem um carinho, torcedor do River e tal. E no futebol italiano também. E assim, para quem não... Aí de novo eu tô falando com os mais jovens aqui. Cara, o Crespo é um jogador extraordinário. É isso, primeira extraordinário. Primeira prateleira. Sim. Não é? Aquela bola do Luciano lá, cara a cara com o goleiro da Ponte Preta, se é o Crespo, esquece. É para levantar uma placa lá em Campinas pro Crespo, entendeu? Mas assim, trazendo aqui pro nosso campo aqui de informação, vamos lá. O que o São Paulo pensa em relação a isso? Boa. Obviamente, todo mundo nos bastidores do São Paulo sabe que já existe esse interesse, esse noticiário, esse nome do Crespo na lista de possíveis treinadores para substituir o Marcelo Gallardo. Falei com 2 fontes hoje pela manhã sobre esse tema. E as 2 fontes do São Paulo se dizem muito tranquilas. Uma delas me disse assim, ó, o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento.
São Paulo vai trabalhar e o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. Isso é jogador, isso é comissão técnica, isso é diretoria, ninguém sai. Porque o São Paulo está num momento de uma montagem e de um time que está ganhando corpo. A outra fonte me diz o seguinte, a pergunta foi, será que isso vai virar uma novela? Sei. Foi a pergunta que Boa pergunta. fiz. A resposta foi, não creio. Aí o argumento foi, São Paulo está numa semifinal de Campeonato Paulista e o São Paulo está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vem sorteio da Sul-Americana, adversários da Sul-Americana, daqui a pouco tem Copa do Brasil. Crespo está num momento muito bom dentro do São Paulo. Pô, na última entrevista ele estava ali super feliz, né? Agradecer, brincou com o nosso parceiro, o Plácido, lá do GE, que brincou lá de parabenizar ele. Obrigado, não sei o quê e tal. Então, assim, o Crespo está numa fase muito boa. Ele gosta muito de São Paulo. A namorada do Crespo está com ele em São Paulo, assim, adora São Paulo, a família. Mas eu acho legal São Paulo. essa visão que a gente teve até da última entrevista, porque se essa notícia da queda do Gadiardo fosse no mês passado, nossa, o ambiente aqui era bem diferente, não era? Esquece. Porque aí era o Crespo falando de 45 pontos, era o Crespo jogando tudo que era verdade no ventilador dos problemas administrativos do São Paulo, era a direção do São Paulo brava porque ele falou de 45 pontos. O ambiente agora é diferente, Hernan? É muito diferente. Se o Gadiardo tivesse sido mandado embora e tivesse uma especulação ou um noticiário no sentido de Crespo é um nome para dirigir o River Plate, no momento em que Casares acaba de ser empichado, que o São Paulo está com problema de salário atrasado, que o São Paulo está ali com assédio do Flamengo querendo levar o principal jogador, que é o Marcos Antônio, com um monte de jogador no departamento médico, com jogador insatisfeito, com um time que não se sabe quem é o diretor esportivo, que não se sabe quem é o presidente, que não se sabe qual vai ser o dia de amanhã, que é o time que, como eu falei aqui, vende o almoço para comprar o jantar. Era outra situação. É verdade. Hoje o São Paulo tem acerto com os jogadores, salário está em dia. O São Paulo tem uma base e jogadores que estão performando e que chegaram agora. Danielzinho, Lucas Ramon, Cauli, que chegou agora, que foi uma contratação muito boa. Você tem o Marcos Antônio, que lidera tecnicamente o time dentro de campo. Você tem o Lucas e o Caleri, que estão bem demais, que chegaram voltando de lesão e estão bem. E o Crespo tem essa condição, essa noção e fala sobre isso, da condição desses jogadores. Tem o Sabino, que tá um monstro na zaga. E vai renovar, né? Junto com o Alan Franco, e vai anunciar a renovação dele aí para os próximos dias. Sabino? Do Sabino. Se eu não me engano, é até 2028, né? Não é 2027. A renovação dele vai ser anunciada aí nos próximos dias aí, quiçá, enfim. E é legal breve. como só falando de renovação, um adendo aqui, como ficou legal o anúncio da renovação do Luciano, né? Respeitando a história dele. O Luciano que renovou o contrato, e o Crespo adora o Luciano. Então a condição hoje é bem diferente. Sabe o que teve no mês passado? A história do Alisson. A história do Alisson. Lembra que ficou aquela coisa, mas o Crespo quer ou não quer, o ambiente, o Crespo pediu jogador saudável. Então, no mês passado, eu acho que a consequência poderia ser outra, dessa queda do Gadiardo. Hoje é evidente que o cenário é bem diferente. Hoje é bem diferente. Então dá pra dizer assim que São Paulo não corre tanto risco assim, né? Assim, então, aí o cara aí é que eu quero chegar. Aí é que eu quero chegar, Bruno. Se o Crespo virar para a direção do São Paulo e falar assim, quero ouvir uma proposta, se chegar, chegou proposta e quero ouvir, aí a situação é outra, mas não teve isso até agora. Eu posso garantir para vocês que não teve até agora. Tem uma pergunta do Joel que é interessante, mas se chegar essa grana, aí o Crespo vai, só que eu não... Que grana? Que grana, Ele está imaginando... A grana do Gadiardo... Que vão pagar 7 milhões. Não. Mas o Crespo recebe, assim, deve receber bem no no São São sei, Paulo mas também, o Gadiardo, ele construiu isso no River. E outra, tem É igual se amanhã sair um técnico do Palmeiras, se o Abel sair, o Palmeiras não vai pegar o salário do Abel e dar para outro técnico. E dá pro Vojvoda. Isso, bom exemplo. Pro Carpini. Isso. Um exemplo. Estou falando de um exemplo, não que vai contratar, tá? Não, eu tô falando que no sentido de que o Galhardo construiu isso no River. Sim. Vamos lá. Vamos ser mais realista. Se amanhã o Abel Ferreira recebe uma proposta do Manchester United, tô fazendo um exemplo aqui, um exercício, e o
Palmeiras contrata o Arthur Jorge, o salário do Arthur Jorge não vai ser o mesmo do Abel Ferreira. Porque o Arthur Jorge vai chegar tendo que provar tudo que o Abel Ferreira já conquistou. Que é a situação do Gallardo no River. Claro. Né? O Gallardo tá pro River, assim como o Abel tá pro Palmeiras. Claro. O Wendel pedindo o Crespo no Vasco aqui. E é importante a gente falar também que o Crespo no São Paulo tem uma multa. Ah, boa. Existe uma multa rescisória. Isso é bom, hein? Existe uma multa. Eu não sei o valor. Até quando é o contrato dele? Não me abriram. Sabe? Até quando é? Ele tem... Vou pesquisar aqui. Precisaria checar esse... Mas se eu não me engano é até o fim de 27. E ele tem um bom salário no São Paulo. Tem, assim, é um salário... Em 2026, desse ano. É fim desse ano. É fim desse ano. Fim desse ano. Porque ele chegou o ano passado, ele assinou por 2. Então, talvez, em breve, o São Paulo vai precisar começar a conversar... Para renovar? Para renovar. Pode fazer sentido, totalmente. Mas, gente, vamos lá. Tudo isso precisa partir de um princípio do River fazer um contato com o Crespo e emitir uma proposta. Se isso não acontecer... E ainda não aconteceu. Se isso não acontecer, tudo segue. O São Paulo tem treino às 3 da tarde. São Paulo viaja hoje para Curitiba. São Paulo vai pegar o Coxa quarta-feira, 7h30 da noite. E o São Paulo se prepara para o Clássico no fim de semana, semifinal do Campeonato Paulista. E se o River está sem técnico, isso é um problema do River, não é um problema do São Paulo. Nesse momento. E o Walter mandou aqui no nosso chat. E vai deixando o like, tá?